Olá, eu sou a Elizabeth Costa e este é mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Este é o episódio número 46 da quarta temporada e é o último episódio de 2025. Não é um episódio de números, não é um ranking, nem é um balanço de likes ou downloads. É um episódio do caminho traçado durante os últimos 12 meses. Em 2025 estive em vários lugares a representar o podcast, salas grandes, salas pequenas, festivais, workshops, webinars, contextos muito diferentes, mas todos ligados pelo podcasting. E achei que fazia sentido fechar o ano assim, a partilhar o que vi, o que ouvi e, sobretudo, o que aprendi. Em fevereiro aconteceu o Festival Pods, o único festival de podcasts a decorrer em Portugal. O Por Dentro Com esteve nomeado na categoria de Ciência, Tecnologia e Educação. Não ganhou, mas só a nomeação, para mim, já foi uma vitória. Não encarei isto como um ponto de chegada, mas como um sinal de pertença de que este podcast já faz parte, de alguma forma, da conversa sobre o podcasting em Portugal. No Pods, em parceria com o PodSquiz, fizemos também um concurso de pitch e esse momento foi especialmente revelador. Ideias ainda muito no início, projetos muito diferentes entre si, mas todos com uma enorme vontade de existir e de se tornarem conteúdos relevantes. Saí do Pods com uma certeza muito simples: o podcasting em Portugal precisa de espaço, precisa de escuta, precisa de tempo e da aposta das marcas. Em março estive no Business Podcast Summit, um evento online promovido pela Escola Portuguesa de Podcasts, fundada pela Liliana Marques e que reuniu nomes relevantes relacionados com a área dos conteúdos e da comunicação. Aqui o meu papel foi um bocadinho diferente. Fui palestrante. Fui apresentar o Podcasts enquanto plataforma. Falar para um público mais ligado a marcas e estratégias obrigou-me a afinar o discurso, a explicar que o podcast não é só um formato simpático, é um meio que exige consistência, intenção e visão a médio prazo. Ficou claro para mim que o interesse das marcas existe, o que ainda falta muitas vezes é compreender o meio e esse continua a ser um dos grandes desafios do podcasting. Já em maio, participei num webinar sobre como fazer podcast sobre arqueologia, promovido pela Sara Cura. Pode parecer um nicho, mas é precisamente aí que o podcast mostra toda a sua força, na capacidade de transformar conhecimento especializado em narrativa acessível, próxima e envolvente. Este encontro relembrou-me algo essencial. Não há temas pequenos no podcasting. Há boas e más formas de contar histórias. E quando o áudio é bem pensado, pode ser uma ferramenta extraordinária de divulgação científica e cultural. Foi uma honra participar. Já em junho deste ano, tive o privilégio de integrar o júri dos International Women's Podcast Awards. Ouvi podcasts feitos por vozes femininas de diferentes geografias com abordagens muito distintas. Foi um exercício profundo de escuta, perceber como o mesmo meio se adapta a culturas diferentes e a formas muito próprias de contar histórias. Mais do que escolher vencedores, foi uma aprendizagem. Reforcei a ideia de que o podcasting é, acima de tudo, um meio humano e que a diversidade de vozes não é um slogan, é uma riqueza real. Em outubro fiz parte do júri da segunda edição do Unicast, um festival universitário de podcasts promovido pelo IAD. Foi um prazer especial entregar o prémio da categoria Educação, Divulgação e Consciencialização ao Karim Matos, autor do videocast Mentes Pioneiras. Uma proposta inspiradora, com propósito e com muita qualidade. O Unicast deixou-me uma certeza. O futuro do podcasting está a ser preparado agora, nas universidades, nos primeiros projetos, nas ideias que ainda estão a ganhar forma. Em novembro, o Popcast esteve no Web Summit. No pavilhão 1, no espaço do grupo Renascença Multimédia, o Popcast esteve com um microfone aberto, à escuta,
Convidámos criadores a gravar o seu pitch, a apresentar os seus podcasts, a mostrar ideias ainda em construção. Porque o podcast de hoje já não é só som e imagem, é criatividade, comunidade e propósito. Mas desta vez o Web Summit foi sobretudo um lugar de aprendizagem. Ouvi os especialistas de grandes referências mundiais falar de podcasts como conteúdos muito humanos, com um potencial gigantesco para as marcas e também para as grandes causas. Foi absolutamente revelador. Aquilo que acontece lá fora, mais tarde ou mais cedo, chega a Portugal. E é importante estarmos muito conscientes e preparados para o que aí vem. Um ano de eventos fechou com um webinar online no IPAM, a convite do professor Filipe Carrera. Um regresso ao essencial, falar com alunos e profissionais em formação, obriga-nos a abrandar, a explicar o básico, a dizer o que é um podcast, por onde começar, onde publicar, como ser consistente. Existem ferramentas e formas de trabalhar que podem, de facto, ajudar futuros podcasters. Este foi o meu ano a representar o Popcast, um ano de escuta, de aprendizagem e de confirmação de que o podcasting cresce todos os dias quando é tratado com tempo, intenção e respeito. Se crias podcasts, se estás a pensar criar ou se simplesmente acreditas no poder do áudio, obrigada por estar desse lado. Volto no próximo ano. Boas entradas em 2026, que seja um ano repleto de excelentes conteúdos. Até ao próximo episódio.